A gente vai tocar o barco por aqui para falar dos outros assuntos do futebol. E o futebol brasileiro amanhã vive um dia histórico, né? 2 times brasileiros entram em campo pelo Mundial de Clubes, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouquinho a gente vai até a Filadélfia, né? O Rodrigo Fragoso está por lá capturando imagens do treino do Palmeiras. O treino tá rolando agora, a gente tem imagens, ó, do treino do Palmeiras, tá rolando agora. Tem aquele bobinho ali com os jogadores fazendo trabalho de aquecimento. Tá ali o Veiga, o Paulinho também tá por ali. O Mike ali do outro lado. Felipe Anderson mais aqui pro Felipe Anderson aqui na ponta esquerda. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouco mais dessas imagens e o próprio Fragoso vai entrar ao vivo aqui no programa para trazer atualizações e informações desse Palmeiras que tem problemas seríssimos na zaga, né? Para enfrentar o Chelsea. Defensivo. São 3 jogadores titulares do sistema defensivo que estão fora do jogo, sem Piquerez, sem Murilo e sem Gustavo Gomes. Se você tivesse ali no papel do Abel Ferreira, o Vitor Sérgio Rodrigues, o que será que ele está fazendo agora aí nesses últimos treinamentos para tentar corrigir isso, hein? Eu acho que o Abel não tem nem muito o que fazer, cara. Porque dois titulares absolutos por suspensão. E Um deles titular, o capitão do time? É um deles o capitão do time. Eu acho que talvez o grande rosto, né? Agora que o Dudu saiu, talvez o grande rosto dessa era de liderança, vitoriosíssima, né? do Palmeiras. Acho que ficaria entre Gustavo Gomes e o Everton, talvez, né? Não. E... Veiga também é um... O Veiga também é um... o Veiga também muito decisivo também. Sentido. Então seriam esses. Mas acho que ele não tem nem muito o que fazer. O Vanderlan é o reserva imediato do Piquerez. Se ele ainda tivesse um jogador tipo Scarpa no grupo, que às vezes fazia lateral esquerda e tudo, talvez ele pudesse... vamos fazer alguma coisa diferente. Dar uma inventada, né? Fazer alguma coisa diferente, pensar uma alternativa. Mas hoje não tem. Hoje, se não tem jogo o Piquerez, vai jogar o Vanderlan. E na zaga, como ele perdeu 2 zagueiros, não tem muito o que ele fazer também. Murilo tá machucado, né? Vai o Fux. Não joga mais. Vai o Fux, que cresceu demais na Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes do Fux, ela é muito boa, muito boa. Então, já seria o Fux, já vinha sendo o Fux a alternativa ao Murilo. E depois, o Gustavo Gomes a perda, vai ter que vir o próximo zagueiro. E aí é o Mikael, que é um jogador que quando chegou muito bem. A gente acompanhou aqui na época do Paulista. Né? Depois, não sei se ele segurou tanto a onda assim. Acho que teve ali uma queda que acho que seria natural. Você chegar num clube tão vitorioso, tão organizado, com tanta ambição assim, ou com tanta pressão assim, dependendo da forma como você vê, né? Então, mas não tem muito o que fazer. Então, acho que é isso. Vir com... Acho que tem um ponto também, você falou de... Se a saída é só o Gomes ou só o Murilo, vamos dizer assim, dá pra você trazer alguma coisa. O Piquerez, vamos lá. Se você tem Gomes e Murilo à disposição, você perde só o Piquerez, dá pra botar o Alan do lado esquerdo, dá pra talvez fazer alguma... Agora, quando você perde os 3, também você começa a cagar o time inteiro. Você começa a cagar o time inteiro. Se você troca de lá atrás pra cá, puxa um outro, faz não sei o quê, o time sai do prumo, né? De repente, se você perde o Murilo, quem entra no lugar do Gomes... é impactado pela presença do Gomes, né? Com certeza. O cara fala assim, putz, vou jogar, mas o Gomes está do meu lado, ele vai falar... Ou se é o contrário, você fala, eu acho o Murilo... que tem uma questão de entrosamento, né? Dupla de zaga, também. por jogarem ali como dupla, né? Exatamente. Talvez a função de um time de futebol que mais requer esse entrosamento, né? Por mais que a dupla de zaga reserva eventualmente treine junto, né? Num jogo, num treino de Mas é diferente o ritmo de jogo. Mas não é um entrosamento de jogo, né? Você não treina ali, você não tá com Eu acho que além da qualidade dos jogadores, acho que tem essa perda também de... Eu acho que isso pode impactar de talvez o Palmeiras vir com 4 defensores. Diferente do que foi contra o Botafogo, né? Que foi com o Giai, Gomes e Fux, né? Eu acho que isso pode acabar impactando talvez ser os mesmos jogadores, mas o Giai fazer a lateral direita, serem 2 zagueiros e um outro zagueiro. A dinâmica ser um pouco diferente, entendeu? Ou liberar talvez o Vanderlan como um ala esquerda, porque ele tem característica também de apoio, O Vanderlan, né? que não é uma unanimidade no Palmeiras, Nem né? de perto. Ele é um jogador bastante criticado, né? Eu acho que esse cenário, acho que eu tenho a chance de ter o Aníbal de volta. O Aníbal jogou a prorrogação inteira, né? Bem, contra né? o Botafogo, jogou bem.
Então também tem esse cenário. Às vezes, numa dessa, você coloca um volante a mais pra proteger, bota Aníbal e Emi Martinez. Você não tem... A conta é complexa. Do lado do Chelsea não vai ter o Caicedo também, né? Que é uma o perda principal jogador do Chelsea. relevante também para esse meio de O campo. melhor jogador do Chelsea na temporada, eleito pelos torcedores eleito pelos torcedores e pelos jogadores em duas votações separadas, né? São duas votações separadas. O torcedor vota e os próprios jogadores votam, eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada, o Caicedo. Tá fora e gera ali um probleminha pro Maresca também, né? Porque o Caicedo estava jogando meio que de segundo homem, Lavia de primeiro, adiantando o Enzo Fernandes. E o Palmer caiu pro lado. Aí, sem isso, o que você faz? Você mantém assim, bota um garoto que chegou agora, o Essugu lá, ou bota o Andrei Santos. O Andrei pode ser uma opção. Que o Maresca, nesse momento, parece não sentir tanta firmeza nele assim. Ou você puxa o Enzo para trás, traz o Palmer de novo para dentro, aí bota o Madueke ou outro jogador aberto. Então, assim, a ausência do Caicedo é uma perda grande pro Chelsea, pensando em funcionamento de time, organização de time, mas as do Palmeiras eu acho que são bem mais são três, impactantes. Né? São três, né? O conjunto é muito relevante. E são três do mesmo setor, né? São três do mesmo setor, sistema defensivo todo. E você tem o principal pilar, que é o Gomes, e o Piquerez, que é metade do jogo pelo lado esquerdo do Palmeiras. E faz mais de uma função. Constrói, e ainda o outro, assim, ele perdeu 3 titulares absolutos, né? Não tem questionamento. O Gomes é titular, o Murilo é titular, o Piquerez é titular. A quarta figura, que é o lateral direito, é o menos titular. Porque roda Giai, roda Mike, roda Marco Rocha, entendeu? Então, assim, o lado direito roda muito. O que vai ser titular, ele o que não vai é ser, um titular absoluto ele não a temporada é super inteira, titular. né? Se você perguntar assim, quem é o titular da parte direita? Uns vão dizer Marco Rocha, outros vão dizer Mike, outros vão dizer Giai. Depende da época do ano, do adversário. Dependendo da época do ano, da proposta do jogo, do adversário, então... E isso vai demandar muito do Everton, porque uma das coisas que a gente sabe do goleiro é o que ele defende, é o jogo com o pé, é aquilo que a gente consegue ver, mas tem uma função do goleiro que ela é falada, né? E ela, por vezes, não aparece, que é a organização da defesa. Então, pelo menos tem o Everton. Se tem um cara que entende o funcionamento dessa defesa mais do que ninguém, é o Everton. Ele tá vendo ali muito perto dele. Então, ter o Everton pode ser o grande auxílio, né? De organização dessa defesa. Mas, cara, é uma pancada relevante. É isso, daqui a pouquinho a gente vai até lá falar com o Fragoso, mas a gente tem a entrevista de ontem do Vanderlan, que agora é peça titular para o time, ao que tudo indica amanhã, e ele fala sobre ser o jogo mais importante da vida dele, um dos mais importantes da história do Palmeiras, né? Vamos abrir aspas aí pro lateral esquerdo do Palmeiras, que deve entrar em campo amanhã. Com certeza, acho que pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando, então acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. Semana mais importante da minha vida, né? Sorrindo ali, o Vanderlan tá encarando com responsabilidade. Pegando um panorama, ô VS, do que o Flamengo fez com o Chelsea, por exemplo, você acha que o Palmeiras pode tentar algo parecido, assim, em termos de proposta de jogo, de fazer um segundo tempo como o Flamengo fez? Antes do jogo com o Flamengo, eu estava conversando com o... Deixa eu só pegar aqui. Conversando com o Alan Lampard, que é uma pessoa que tem um perfil dedicado ao Chelsea nas mídias, no Twitter, inclusive, muito bom o perfil dele. E aí ele me perguntou assim, cara, como é que você vê o Flamengo contra o Chelsea? Perguntou antes. Eu falei, cara, eu acho que o Flamengo tem as suas possibilidades, e eu tinha mandado para ele, dependendo da capacidade do Chelsea conseguir pressionar mais alto o Flamengo e dependendo do Flamengo transformar a posse de bola em finalizações. Isso foi a minha visão antes do jogo. Aí depois ele mandou mensagem e falou, caramba, tudo que você falou acabou acontecendo. Boa, né? O Chelsea não conseguiu pressionar o Flamengo de forma efetiva e o Flamengo foi bem mais contundente em termos de finalizações. O Flamengo finalizou muito, o Flamengo teve muitas chances. Nem sempre o Flamengo consegue transformar... também, né? Nem sempre o Flamengo consegue transformar a posse de bola em finalização. Às vezes o Flamengo fica com muita posse de bola e não gera finalização ou finalização perigosa. Eu acho que passa muito por aí. Eu acho que o Palmeiras precisa
matar um pouco uma tentativa do Chelsea de subir essa marcação, que eu acho que ele vai fazer em alguns momentos, ser um pouco mais efetivo ali. O Palmeiras não é tão... não tem como característica tanto a construção desde atrás, até faz isso, mas imagino até que com uma zaga reserva faça isso menos. Então o Palmeiras teria como alternativa essa bola um pouco mais longa. E aí isso pode modificar o nível de pressão do Chelsea, né? Se o Chelsea perceber que o Palmeiras não vai sair jogando de trás, imagino que o Chelsea não vá subir tanto. Porque para não ficar justamente gerando a chance dessa bola nas costas, ou essa bola profunda. O Everton, eu diria, é um dos melhores do mundo na reposição longa. Sim. Né? Ele é um dos melhores do Brasil. Imagino que ele seja também um dos melhores do mundo. É uma arma do Palmeiras. Ele é uma já há arma muito tempo, né? nessa reposição longa, então seja acho que na é reposição dele, seja na bola longa do próprio Gomes lá atrás. Exatamente. E aí o Palmeiras conseguir ser contundente, né? O Palmeiras conseguir ser mais... Por exemplo, contra o Botafogo, o Palmeiras, para mim, foi substancialmente melhor que o Botafogo no jogo. Também acho. Né? Assim, bem melhor mesmo. Mas faltou eficácia. Mas faltou Uma eficácia que o faltou uma Flamengo teve eficácia, contra o faltou Chelsea. transformar essas chances em chances mais claras, né? Então, assim, acho que passa muito por aí. O Palmeiras entender como vai ser a sua saída de bola, se ele vai tentar forçar uma saída por baixo para atrair o Chelsea, e aí, senão vai ficar só com a bola longa, e conseguir transformar os eventuais momentos em que o Palmeiras... Porque eu não vejo nenhum dos dois trancado lá atrás e esperando, não. Acho que os dois vão trocar. E acho que nas vezes que o Palmeiras trocar, ser um pouco mais contundente. Eu acho que uma das condições para esse jogo... Primeiro, eu tô muito ansioso para ver Estevão e Chelsea, né? Acho que... Tem hora, eu tava brincando, acho que foi com o Vitor. Falei, tem horas que o futebol parece roteirizado, né? Tem horas que parece que tem alguém escrevendo. Logo depois da entrevista do Estevão, que ele fala que tá ansioso da ida dele pro Chelsea, o Mundial de Clubes coloca esses dois times frente a frente. Eu tô muito ansioso para ver como o Estevão vai perceber esse jogo. O Estevão tá longe de estar vivendo seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, o que é natural da oscilação da idade, mas ele não está bem, o momento dele não é dos melhores. Até contra o Botafogo foi um joguinho, acho que ele conseguiu melhorar um pouquinho, né? Ele conseguiu dar um passo à frente, mas não é o Estevão que a gente viu em algum momento do ano passado. Era o melhor jogo dele e ele saiu... Com 60 e poucos já? Na minha visão, um pouco antecipadamente. Também acho, concordo, assino 100%. Mas a outra, acho que tem um cara que pode ser o fiel da balança nesse jogo, que é o Richard Rios. Pra mim, ele já foi o melhor jogador contra o Botafogo, o melhor jogador do Palmeiras. Ele é o melhor jogador do Palmeiras na competição. Na competição, concordo. Eu acho que o Gomes tem uma disputa aqui, mas podemos fechar no Richard Rios. Eu acho que o Richard Rios é a seleção do campeonato. E os dois melhores jogadores dos times brasileiros vivos na competição são colombianos. São brasileiros. Arias e Rios. E eu acho que ele tem uma característica que pode ser primordial para esse jogo, que é o chute de média e longa distância. Porque você não necessariamente vai ter espaços muito grandes para perfurar a defesa do Chelsea o tempo inteiro, se o Chelsea conseguir fazer isso que o Vitor falou, subir pressão. Você vai ter que ir na bola longa, aí ganha a segunda bola, você tem que acelerar o jogo, tem que ser rápido. Então essa finalização de média a longa distância, e a gente sabe que o Robert Sanches não é um goleiro de primeira prateleira no futebol mundial, é um goleiro que tem as suas falhas e tal. Então eu acho que o Richard pode ser fiel da balança para essa... Chonado numa emoção. Total. Para ser pressionar esse meio de campo, esse perde-pressiona no meio de campo, mas também essa finalização de média e longa distância, vamos ver se vai ser efetivo ou não. Mas é um Chelsea também, ô Jorge, que deve encarar esse jogo como, chegamos na etapa decisiva, tá na hora de mostrar todas as nossas armas e tal, rumo a, quem sabe, uma semifinal, e um Chelsea reforçado, né? Anunciou ontem o João Pedro. Que loucura, né? E o João Pedro vai poder jogar o Mundial. A FIFA permitiu, né? Essa janela de inscrição no meio da competição, o cara chega, contratado, desembarque, acho que... O Al Hilal também, né? O Al Hilal também. também. Contratou o Hamdallah, marroquino, que é um dos maiores artilheiros da história da Arábia Saudita. Né? Eu acho que Mas ele tá sem o visto de trabalho, né, para entrar nos Estados Unidos. Não sei se ele vai conseguir a tempo, né? E é burocrático, viu? Lá, para entrar lá é bem burocrático. Acho que a FIFA, quando tomou essa decisão, pretendia que outros nomes pudessem ser inscritos nessa janela, né? Mas enfim, chegou o João Pedro aí. Exato, mas chegou o João Pedro aí. Eu acho que o Chelsea vai muito... Eu não sei se mordido é o termo, mas para mim ficou claro que esse papo de que o Chelsea não se empenhou na primeira fase e por isso perdeu para o Flamengo do jeito que perdeu. Não, o Chelsea foi atropelado pelo Flamengo.
o Chelsea sentiu, né? O Chelsea distribuiu pancada, o Jackson deu a entrada que deu no Ayrton Lucas, né? Rolou provocação pra caramba do lado de cá. Então eu acho que entra o Chelsea assim, vamos a sério realmente, como a gente já foi na primeira fase, vamos mais ainda, porque é mata-mata e o Palmeiras é do nível do Flamengo, assim. Nós estamos falando de uma equipe que tem um trabalho longevo, que tem um grande investimento. Sim. O Chelsea olha para o Flamengo e para o Palmeiras e fala, pô, essa galera é o topo da América do Sul. E o Flamengo já mostrou pra gente que se a gente não jogar a Vera contra o topo da América do Sul, a gente pode ter problemas. O próprio Palmeiras na final do Mundial, né? Exatamente. Que foi muito justo, muito apertado. Então, acho que nós vamos ter além de ser um jogo de trocação, eu tô na linha do VSR, espero isso, os dois times saindo de alguma forma pro jogo. Acho que o Palmeiras vai ter um adversário que vai se comportar totalmente diferente do Botafogo, né? Que resolveu se defender por 105 minutos e atacar nos últimos 15, quando todo mundo já estava cansado, já estava perdendo e não tinha muito tempo para conseguir. Eu acho que vai ser um jogo mais parelho nesse sentido, mas acho que vamos ter um Chelsea também mordido pelo que aconteceu na primeira fase. E já que você citou o Mundial de Clubes de 2021, foi 21, né? Dezembro de 21, eu acho que esse jogo pode ter dado um ensinamento bem relevante pro Abel. Porque na hora do jogo que o Chelsea vacila em 2021, que o Chelsea sangra, o Abel acho que demorou a colocar o time para pressionar lá em cima, para ir para cima, para soltar um pouco as amarras táticas do time, para ir embora pro ataque para tentar fazer o segundo gol. Acho que ele não vai cometer o mesmo erro nesse jogo. Se por um acaso o Chelsea sangrar, o Chelsea falar assim, tô nas cordas, eu acho que ele vai soltar um pouco mais o time para tentar matar o jogo. E sobre o João Pedro, né, contratado e anunciado ontem 55 milhões de libras, o que dá mais de 400 milhões de reais a contratação dele junto ao Brighton para o Chelsea. Quem está comemorando de certa forma é o Fluminense, né? O Fluminense como clube formador tem direito a 2,5% desse valor, o que dá aí em torno, pelo mecanismo ali de solidariedade da FIFA, algo em torno de 10 milhões de reais. E se soma todo o dinheiro que o Fluminense está fazendo no Mundial de Clubes mais com as de 200 classificações, milhões né? já. Entre 10 e 11 milhões de reais, mais ou menos. E a final do Mundial, a produção me fala aqui, foi em fevereiro, porque de 22, a final da 22, Libertadores foi em 21, né? É verdade. Exatamente. Então foi 22 de fevereiro, eu acho que de 2021. De 2022.